Isekai. Se você já assistiu pelo menos 2 animes desse gênero, você já percebeu um padrão. Protagonistas superpoderosos, um harém aleatório, é só colocar o Kirito de cabelo preto. Dá pra ele uma party cheia de waifus gostosas e a partir daí faturar rios de dinheiro. Por isso hoje eu vim quebrar essa regra e tô aqui pra te apresentar 6 animes Isekai que realmente valem a pena. Então bora lá, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao Ato de Anime, meu nome é Edson, e esse vídeo aqui é minha parte 3, focando nos melhores isekais que você pode assistir nesse ano. E hoje sem enrolação, se essa é uma lista pra gente falar de isekais diferentes, a gente precisa começar com Zensho. E pra quem não conhece Zensho, é um anime original lançado agora em 2025 pela MAPPA. O anime conta a história da Natsuki Hirose, que é uma animadora que um dia morre e vai parar num mundo medieval dentro de um desenho que ela assistia quando ela era criança. Ela precisa usar os poderes dela de animadora para ajudar o pessoal daquele mundo a se defender do vazio, que é uma espécie de um bicho todo estranho, sem cabeça que aparece na história. Só que a parada legal desse anime aqui é que o poder dela é dar forma a qualquer coisa que ela desenha. As inspirações que ela tem fazem parte dos mesmos animes que a gente assistiu na vida real. Então é muito comum você assistir o Zensho e ver várias inspirações de obras diferentes tomando forma e ganhando vida. Esse anime aqui, na realidade, ele é uma homenagem para toda a indústria dos animes e principalmente para os animadores. E eu só acho engraçado que o estúdio que criou o anime original dando foco na vida dos animadores é o mesmo acusado de colocar os coitados para trabalhar igual escravo. Mas fazer o quê? Casa de Ferreira, espetou de pau. Agora a gente vai para um Otome. Otome Game Sekai wa Mob. Qual que é o conceito do Otome? Normalmente é você pegar uma protagonista feminina, ela morre, ela é ou spawnada do nosso mundo e é levada para um jogo onde ela vai ser uma das rotas de interesse amoroso de um dos protagonistas. Mas aqui, no lugar de ser uma garota, a gente pega o Leon Barsford e coloca ele nesse outro mundo para ele ser um personagem de fundo. Então, na teoria, ele deveria só ficar assistindo outros personagens ganhar destaque e viver a história que ele não pode. Até porque o Otome, na teoria, é um jogo para garotas. Só que ele decide utilizar dos conhecimentos que ele tem de todas as rotas daquele jogo para tentar sobressair e conseguir tirar proveito para ele enriquecer e viver de boa, tranquilinho naquele outro mundo. E a graça da parada é que ele começa a arrumar confusão com todas as rotas de interesse amoroso da protagonista da história. Se não bastasse isso, ele faz a protagonista se interessar por ele, ele faz a vilã, que é inimiga da protagonista, também se interessar por ele, e assim como o Cid de Eminence the Shadow, toda vez que ele vai pelo caminho A, tentando fugir da rota B, ele faz as coisas que levam ele exatamente pro lado que ele não queria. Daí que tá o punch de comédia que faz esse anime ser tão legal. E eu não vou negar pra você, Otome Game Sekai foi feito em 2022 pelo estúdio Engie. Ele é um anime bem simples, mas a história ela é tão bem feitinha, sabe? Ele é o clássico exemplo de um anime que não precisa ter uma boa animação pra você conseguir acompanhar uma história legal. Normalmente uma animação ruim consegue estragar um anime bom. Mas às vezes o anime consegue ser tão bom que mesmo com uma animação ruim, ele ainda vale a pena. Agora um isekai bem diferente da maioria que é lançado hoje em dia, como o Desuga Nanika, o isekai da aranha. De toda essa leva de novos isekais de transfiguração, em que a pessoa retorna para um outro mundo como uma geladeira, como uma espada, como um cachorro, os melhores é o do slime e esse aqui da aranha. E eu acho que o grande mérito de todo anime isekai de transfiguração é que ele pega a gente só pela premissa de esperar pra ver quando que o protagonista ele vai virar uma pessoa de verdade. Toda vez que você vê um anime que o cara ele vira um cachorro, que ele vira uma bola, que ele vira um gato, você fica, tá bom, quando é que ele vai virar uma pessoa? Às vezes a história nem é tão legal, mas você acompanha só por isso. Certamente que sim. Mas o engraçado é que você espera 24 episódios de 2 temporadas pra ver a protagonista deixar de ser uma aranha pra virar um ser humano, e quando você vai prestar atenção, na realidade, você já tá vendo a forma dela como humana desde o episódio 5. Só que o anime da aranha trabalha com 2 linhas temporal, uma no passado e uma no presente. Mas eu vou te falar que cá entre nós, não é tão difícil de encontrar com o Moko. Se você reparar que, pô, a Shiraori que tá aparecendo ali, ela tem um cabelo branco, esquisito, é o mesmo tom de pele da aranha, os olhos dela um vermelho escarlate, a mesma cor dessa outra aqui. Será? E pra quem não conhece como Desuga, conta a história de uma sala de aula onde teve uma explosão mágica. Todos os alunos morreram e foram reencarnados num outro mundo com magia. Só que a diferença dessa história aqui é que enquanto
quase toda a sala reencarnou como seres humanos ou elfos, a nossa protagonista foi a única que reencarna como uma aranha, e no lugar dela ser reencarnada no reino principal junto com todos os outros alunos, ela foi reencarnada na pior dungeon daquele mundo. E daí a gente vai acompanhando a história dela como aranha, indo se desenvolvendo, criando novos níveis, novas armaduras, novas carapaças, e se transmutando até que um dia ela se torna um ser humano de verdade. E aqui uma pegada parecida com o Slime, quando ela chega nesse ponto, ela já é super overpower. A aranha ela vende a obra inteira, você acompanha o anime todo só por conta dela. Agora um dos melhores isekais com os piores 3D que tem, Arifureta. Em Arifureta acontece uma parada parecida com o anime da aranha. É ensecainado toda uma sala de aula para um outro mundo, só que eles não morrem, eles são levados do jeito que eles estão para uma outra realidade. Só que a parada é que o Hajime é o mais fraco de todos, e por conta disso, um dia quando eles estão numa dungeon enfrentando alguns inimigos, ele acaba ficando pra trás e de certa forma sendo sacrificado para que os outros amigos deles consigam fugir. E pra quem gosta de anime de vingança, Arifureta é um prato cheio, porque a partir daí, ele começa a tentar se reerguer lá embaixo naquele labirinto, ele perde o braço dele, ele perde um olho, fica com o cabelo branco, e você já sabe que se tem cabelo branco é overpower. E daí pra frente a gente vai acompanhando a história dele se reerguendo, saindo desse labirinto e se tornando a pessoa mais forte do mundo. E uma curiosidade legal de Arifureta é que por mais que você veja o 3D e aqueles bichos sejam horrorosos, as coisas mais feias do mundo, quando você vai pro mangá, você se surpreende com a diferença de qualidade da adaptação das duas obras. Como o mangá de Arifureta é bonito, cara, como ele é detalhado, os bichos têm personalidade, os traços são bem carregados de preto. É uma pena que a adaptação de Arifureta seja feita pelo Asred, que não tem tanto recurso assim e vontade de entregar uma boa animação, porque o material original pelo menos merecia um trabalho com muito mais qualidade do que ele recebe. Mas pelo menos as garotas de Arifureta são bem desenhadas, então o resto a gente releva. Shio Mahou no Mashigata, o isekai do curandeiro de combate. Olha como esse isekai ele é legal. Você tem um protagonista que ele foi levado para um outro mundo com mais dois outros personagens. Os dois primeiros recebem habilidades de combate, um tem o poder da luz e, se eu não me engano, a outra é o poder da eletricidade, alguma coisa assim. Só que o nosso protagonista, ele ganha uma classe de suporte, ele ganha uma classe de healer. Mas além dele curar os outros, ele tem uma habilidade passiva de auto-regeneração. E daí você pensa, pô, legal, curandeiro, bacana, mas o que eu faço com isso? E aí que o anime fica muito louco. O Sato é designado para o esquadrão de resgate da Rose. A Rose é uma general que tem exatamente o mesmo poder que ele, só que ela utiliza da habilidade passiva de cura para ficar mais forte na base do treinamento e da porrada. Legal! Bem louco! Pensa comigo, imagina você poder ir pra academia, fazer aquele treino bolado, e em vez de você precisar de 3 ou 4 dias pro seu corpo se recuperar, ele tem uma recuperação instantânea, o que faz com que você tenha um upgrade de habilidade 3 ou 4 vezes mais rápido do que o natural. Quando você vai lá pro episódio 3 ou 4, o bicho já tá trincado, boladíssimo. E esse que é da hora desse anime aqui, porque você pega uma passiva como a healer e você dá um jeito de utilizar isso daí pra otimizar o que seria uma habilidade de combate. É tipo uma parada parecida com o que o Solo Leveling fez com a classe de necromante. Ninguém tirava proveito do tanto de capacidade que dava pra fazer com isso, o que é a mesma coisa dessa história aqui. Você consegue perceber que o Sato tem um potencial de evolução praticamente que infinito. Só por essa premissa não tem como deixar esse anime de fora. Agora vamos com Tate no Yusha no Nariagari, o anime do herói do escudo. Esse aqui já é um isekai diferente logo pela premissa. No primeiro episódio, a gente tem o Naofumi numa biblioteca lendo sobre um reino antigo, com heróis cardeais, uma princesa. E enquanto ele fazia essa leitura, ele é spawnado e é levado para dentro daquele outro mundo. E quando ele chega lá, ele descobre que existem 4 heróis, cada um recebe uma arma lendária e a partir daquele ponto ele só pode utilizar aquela única arma. O que tá de boa pro cara que utiliza o arco, o outro a lança e o terceiro uma espada. O grande problema é que a arma do Naofumi é um escudo. Fudeu de vez! Mas a graça é que o primeiro episódio de Tate no Yusha veio com mais de 1 hora pra mostrar pra gente que a premissa que realmente importava não era essa. Muito possivelmente você já conhece esse anime aqui, você sabe que essa história do nosso protagonista, como ele foi traído pelaquele reino, acusado de um abuso que ele não cometeu, e como ele precisa se reerguer dentro daquela sociedade,
E sinceramente, eu adoro essa história aqui. Eu gosto daqueles animes de um protagonista que ele tem uma redenção, que ele tá em busca de um objetivo maior. E a graça de você acompanhar essa história é que conforme os episódios vão passando e você vai vendo toda a humilhação e sofrimento que o nosso protagonista passa, você fica com raiva junto com ele e passa a acompanhar a história só esperando até o ponto que ele tenha a vingança dele e que ele consiga limpar o nome. Nice. E com exceção da segunda temporada, o Cinema Citrus, que é o estúdio que fez Tate no Yusha, conseguiu entregar pra gente um anime bem legal. A primeira é muito bem feita, a terceira é melhor ainda do que a primeira. E eu sei que muita gente dropou esse anime aqui justamente por conta da segunda temporada, que não foi tão bem feita assim, mas volta, dá uma chance pra terceira, porque eu te garanto que ela consegue ser até melhor. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas me diz aí, você é uma das pessoas que dropou Tate no Yusha na segunda temporada? Ou você conseguiu resistir esse ponto e viu a terceira? Comenta aqui embaixo. E agora um anime Isekai que eu tenho certeza que você não sabia que foi criado por um brasileiro é No Game No Life. Criado pelo Yuka Miya e lançado em 2014 pela Madhouse, No Game No Life é um anime que conta a história de dois irmãos, o Sora e a Shiro, até que um dia eles recebem uma disputa de xadrez online contra um personagem desconhecido. Eles ganham e descobrem que aquele personagem era o deus de um outro mundo onde tudo é baseado em regras de jogos. Esse deus, se sentindo desafiado por eles e por ter perdido, invoca os nossos dois personagens dentro do mundo dele para ver que tipo de coisa pode acontecer com essa nova interação deles lá. E a graça de No Game No Life é que se você fica pegado a conceitos básicos de jogos de carta, jogos de tabuleiro, um joguinho de PlayStation e Xbox, você vai cair do cavalo. Porque dentro daquela outra realidade, qualquer coisa pode ser transformada num jogo. Você vai desde o Shiritori de materialização, onde a palavra que você disser passa a existir, e você precisa começar a montar estratégia para se proteger de invocações suas e de outros personagens, até jogos que mexem com a física e com a realidade daquele mundo. E a parada que eu gosto de No Game No Life é que por mais que ele puxe bastante pra cena de ecchi e pra um besteirol desenfreado, ele consegue ser um anime de jogos e estratégias que é fácil de você compreender. Que eu vou te falar, o que mais tem é anime de estratégia que tenta ser cabeçudo, tenta botar um monte de regra, e no final você não curte a história, porque você perde mais tempo tentando entender até onde o personagem pode ir, do que você consegue se concentrar em curtir aquela história. Mas me diz aí, você já conhecia todos os animes dessa lista? Eu vou deixar a parte 1 e a parte 2 linkada aqui nos cards finais, dá uma olhada lá. Se o seu Isekai favorito não tá aqui, muito possivelmente tá em uma dessas duas. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.